Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estar mais uma vez aqui para poder falar a palavra de Deus, expressar aquilo que está guardado no meu espírito, aquilo que Deus plantou no meu espírito. Eu quero nesse momento falar um pouquinho a palavra de Deus. O interessante é que nós lemos muitas histórias na palavra de Deus, muitas coisas escritas na Bíblia Sagrada, e tem uma história assim espetacular, uma história maravilhosa, uma história que vem impactar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Conta a história de uma mulher e, na realidade, nós queremos falar sobre a viúva de Naim. Está escrito no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao verso 16, eu gostaria de ler com você. Você pode abrir a palavra de Deus para nós lermos. E eu fiz um escrito e eu vou ler para nós não perdermos a linha de raciocínio. Então eu quero ler com você, Eu vou explanar, vou falar para você aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. Eu quero trazer para o seu coração essa palavra. O título diz, o meu título aqui diz, fala sobre a viúva de Naim, mas eu dei um tema para essa palavra, não chores. Eu quero ler, vamos ler então, amados. Lucas capítulo 7, verso 11 até o 16, que diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Você pode dar um amém por essa leitura? Essa palavra, ela traz um impacto para os nossos corações. O evangelista Lucas relata dois acontecimentos num único texto. Ele ali está e nos mostra que onde Jesus passa, algo de extraordinário acontece. Aonde Jesus chega, algo de maravilhoso acontece. E ali nós vemos duas multidões, uma feliz
e outra triste. Uma multidão se alegrando, vibrando. Por quê? Porque ali estava a razão da vida. E quem é essa razão da vida? Jesus é a razão da vida. Então essa multidão estava com ele. Então essa multidão, eles estavam felizes. Porém, tinha uma outra multidão. E esta estava triste. Por quê? Porque era um cortejo. Era um cortejo fúnebre. Então ali havia muitas pessoas que estavam chorando. Estava ali a mãe, estava ali o defunto e eles choravam. Porque eu disse que, e também relata nesse texto duas multidões. Uma que entrava e a outra que saía. Uma estava Jesus presente, por isso eles estavam felizes, por isso eles estavam alegres. E a outra, triste. Por quê? Porque era um cortejo fúnebre. Ali levavam um moço para ser sepultado. Às vezes, nos altos e baixos da nossa vida, podemos sentir que Deus não está muito atuante no nosso cotidiano. O curso dos acontecimentos parece bem entediante e monótono, sem grandes mudanças. Às vezes é difícil identificar um ponto no qual Deus interveio diretamente em nossa circunstância. Sempre que me sinto assolado por sofrimento e na insignificância da minha vida, eu sempre me lembro dessa mulher. Sempre me vem ela ao meu pensamento. A mulher do Novo Testamento, que deve certamente ter se sentido assim. O nome dela não é mencionado na Escritura. E nem tampouco o nome do filho também não é. Nós não conhecemos o nome do filho e não conhecemos o nome dela. Essa mulher é a viúva de Naim. E somente o evangelista Lucas registra a sua incrível história. Essa história é uma história fantástica para mim. Ela representa a essência da ministração personalizada feita pelo Salvador e de como ele ajudava os desanimados e comuns de sua sociedade. Esse relato responde de modo retumbante à dúvida se Deus nos conhece e se importa conosco. Claro que Deus, ele nos conhece e ele se importa conosco. Com certeza. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Deus sabe da onde tirou você. Deus sabe para onde você quer ir e Deus sabe também para onde Ele quer levar você. Vejamos, nós sabemos que a família é composta por pais e filhos. Com certeza, é de responsabilidade do pai trazer o sustento para a família, o sustento da casa. E naquela época, a mulher, ela não tinha direito nenhum, como nos dias atuais. De acordo com o texto que nós lemos em Lucas, esta mulher, a qual nós já falamos, o nome dela não é mencionado, já não tinha mais o seu marido. Era a viúva de Naim. Ela já não tinha mais o seu marido. Porém, viúva. Não tinha um marido, porém, viúva.
Não sabemos o nome dela, nem tampouco nós sabemos o nome do seu filho. A única certeza que nós temos, e é que está escrito na palavra de Deus, é que ela perdeu. Ela perdeu. Não tinha um marido. Agora, ela só tinha o filho, que certamente esse rapaz era quem trazia o sustento para o seu lar. Mas, e outro detalhe também, ela tinha nesse garoto, nesse menino, a sua segurança. Ele era o seu porto seguro. Esse moço era o porto seguro da sua mãe. E por sua vez, ele também sentia apoio na mãe, porque não tinha o seu pai. Então sentia-se ele no direito de trabalhar, ir à luta para trazer o sustento para si e para sua mãe. Mas em meio a tudo isso, acontece algo inesperado. Algo inesperado aconteceu. Um imprevisto aconteceu. Algo estava completamente fora dos seus planos, que jamais tinha passado pela sua cabeça. O filho da viúva de Naim, que além de ser o único filho, era a sua única esperança. A única esperança. E veio a falecer. E agora? O que seria dessa mulher? Viúva e sem filhos. Ela corria o risco de passar o resto de seus dias mendigando. Ela corria o risco de passar os seus dias mendigando, pedindo aqui e ali, caso não tivesse nenhum parente para lhe ajudar. Se tivesse algum parente, ela poderia recorrer ao parente e pedir socorro, pedir ajuda. Mas depois da perda do seu esposo, ela contava com o filho. Mas e agora? E agora? Ficou só. Ficou sozinha. Nós somos especialistas em fazer planos. Nós traçamos as nossas metas, os nossos objetivos e queremos que nossos sonhos sejam realizados. Isso é natural. É natural. Nós traçamos a nossa meta e nós temos sonhos. E qual é o meu desejo, o seu desejo? Você certamente traçou uma meta. Certamente você deve ter escrito em um papel e relatado ali qual era o seu sonho. Você tem essa meta. Você quer chegar em algum lugar. Certamente você escreveu. Não é? Não é? Ela fez a mesma coisa. Mas o que fazemos quando tudo dá errado, quando a família vira as costas para nós e nós nos achamos sozinhos? Paramos e colocamos a mão na cabeça e dizemos, e agora? Fazer o quê? Foi embora a minha esperança, a minha única esperança era a esperança desta mulher. Provavelmente foi isso que aconteceu. Provavelmente foi isso que aconteceu com ela. Provavelmente ela pensou assim,
estava ali, a minha única esperança. Começa aí então a grande tortura, preparar o filho para o enterro. Daí então se inicia o grande cortejo triste para levar o seu filho para fora da cidade. Mas Jesus estava em Cafarnaum, que distava mais ou menos 33 a 50 quilômetros de Naim, que é um pequeno vilarejo na região da Galileia. E o significado de Naim é charmosa e graciosa. Charmosa e graciosa. Jesus resolve dar uma passadinha em Naim, né? Saiu de lá e resolveu, de repente, passar por ali. Não me pergunte o que Jesus foi fazer lá. O que deu na cabeça dele de sair da sua rota de Cafarnaum? Ele poderia ir para o outro lugar e de repente ele passa. Ele resolve e fala, certamente deve falar com os seus discípulos: olha, vamos dar uma entradinha ali, o meu coração arde, a minha alma clama de dar uma passadinha, vamos até Naim? E os discípulos concordaram. Quando ele entra na cidade, se depara com uma multidão. Ele entra com a sua multidão, ele depara com esta multidão, uma multidão chorosa. Logo, a sua atenção, o seu olhar voltou para aquela mulher. Quando ele olha, as lágrimas correm do rosto daquela mulher. E ele se compadece. As lágrimas daquela mulher chamam a atenção e se compadece. Se compadece. E ele chega perto dela e diz para ela: não chores. Não chores. Chegando perto, ele toca no esquife e os que levavam pararam assustados e ele diz: mancebo, assim te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e foi entregue para a sua mãe. Eu disse lá no comecinho, aonde Jesus chega, algo de maravilhoso acontece, algo de grandioso acontece. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que ir embora. Aonde Jesus chega, a morte tem que ir embora, a tristeza tem que ir embora. E aqui o mestre nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja pensando que ele te abandonou, ele deixou você sozinho com esse sofrimento, saiba que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, todavia, jamais o Senhor esquecerá de você. Olha, eu vou dizer para você onde está escrito. Isaías, no capítulo 49, verso 15, diz assim: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que ainda mama, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que isso venha a acontecer, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, o Senhor, Ele não esquecerá de você. Satanás pode ter tentado colocar um ponto final na sua história. Ele pode ter tentado
destruir a sua vida, colocar um ponto final na sua história. Jesus, ele vem. Foi o que aconteceu com a viúva. Satanás tinha colocado um ponto final na história desta mulher. Mas Jesus veio, colocou uma vírgula. Ficou um ponto e vírgula. A sua história não acabou. A sua história continua. Você que está se sentindo sozinho, pensando que tudo acabou, que tudo chegou ao fim, não perca a esperança. Jesus tem o que você precisa. Ele é a sua esperança. Nem tudo está acabado. Todo mundo diz que a esperança é a última que morre. Não, mas para nós não. A nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é Jesus. Ele transforma o choro em riso, transforma a morte em vida. Jesus é a fonte da vida, ele é a sua esperança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê graça para você, que Deus abençoe a sua família. Erga a sua cabeça, coloque os seus olhos na cruz do Calvário, porque de lá tem a vida eterna para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.